Revelado, não desista do que Deus transformou em milagro, a aliança ainda é incrível. No terceiro ano de Joaquim, em Belém, uma pequena cidade de Judá, um jovem pastor chamado Davi cuidava das ovelhas de seu pai, Jessé. Ele é o filho mais novo, desprezado pelo seu tamanho e aparência. Mas, em seu coração, ardia uma chama alimentada pela certeza de que Deus tinha um propósito para sua vida. Nas montanhas escarpadas de Judá, os ventos traziam consigo não apenas o perfume das flores silvestres, mas também presságios de algo grandioso que estava por vir. Israel vivia tempos sombrios sob o reino de Saul, e a nação enfrentava um inimigo terrível, Golias, o gigante filisteu. De cada vez que o gigante desafiava o exército de Deus com suas ameaças, uma sombra de medo e desânimo se espalhava entre os soldados israelitas. Davi, ao ouvir o clamor de Golias, sentiu uma indignação que não poderia ser contida. Como aquele homem poderia zombar do povo de Deus? Naquela manhã fatídica, enquanto Davi levava queijo e pão a seus irmãos no campo de batalha, ele se deparou com a cena que mudaria sua vida para sempre. O terror nos olhos dos guerreiros e o desafio arrogante de Golias penetraram seu coração. Por que temos medo? Ele questionou, a audácia crescendo dentro dele. Com coragem, se apresentou a Saul, oferecendo-se para lutar. A incredulidade do rei era palpável. Um simples pastor contra um gigante? Mas Davi insistiu e, com fervor, contou como Deus o havia protegido anteriormente de feras, enquanto cuidava de seu rebanho. Saul, embora relutante, viu a fé ardente em Davi e consentiu. Mas Davi recusou a armadura do rei, que pesava sobre seu coração e sua fé. Em vez disso, pegou sua funda e 5 pedras lisas do riacho. O dia da batalha chegou, e no campo, a tensão era como um fio prestes a se romper. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus, através desta história, está te abençoando, por favor, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Frente a Golias, Davi declarou com firmeza: Você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a você em nome do Senhor dos Exércitos. O clamor ecoou pelas montanhas, desafiando não apenas o gigante, mas também as incertezas do coração dos israelitas. O tempo parecia parar, enquanto a pedra da funda voava pelo ar, sua trajetória marcada pela fé inabalável de um jovem que não via apenas um desafio, mas a oportunidade de ver o poder de Deus se manifestar. O que aconteceria quando a pedra atingisse a testa de Golias? Esse momento, prestes a se revelar, guardava em seu seio não só uma vitória, mas a transformação de Davi e de Israel. Com o sol se pondo e a batalha iminente, a expectativa crescia. A certeza de que Deus cumpriria suas promessas estava no ar, e todos se perguntavam, até onde a fé de Davi o levaria? A gloriosa aliança de Deus estava prestes a se manifestar de maneira extraordinária diante dos olhos de todos. A pedra voou pelo ar, quase tocando as nuvens, e a tensão no campo de batalha era palpável. Como se o próprio universo fizesse uma pausa, um silêncio ensurdecedor envolveu os guerreiros de Israel e dos filisteus. Ali, no centro desse embate histórico, o olhar de Davi fixou-se em Golias, que esperava com desdém e descrédito a fim de glorificar seu próprio poder. Quando a pedra atingiu Golias, um clamor ecoou em todo o vale de Elá. O gigante, que desafiava o exército do Deus vivo com sua altivez, caiu como um tronco sob o peso de sua própria presunção, a força do impacto demonstrando a manifesta mão de Deus.
O exército filisteu, antes tão cheio de confiança, assistiu horrorizado enquanto seu campeão tombava ao chão, derrotado não pela força de um guerreiro, mas pela fé de um jovem pastor. Os soldados israelitas, esquecendo o temor que os dominava, ergueram gritos de triunfo. O coração de Davi, pulsando com a energia de sua vitória, mal concebia a magnitude do que Deus tinha feito. A bandeira de Israel agora tremulava com um novo vigor. O que era apenas um campo de batalha se tornou um anúncio do poder do Senhor, que não se limita às aparências do homem. Com passos firmes, Davi se aproximou da figura caída do gigante. Ele levantou a espada de Golias, a própria arma que simbolizava medo e opressão, e a erguendo, clamou ao Senhor com louvores. O Senhor é minha luz e salvação. A quem temerei? Essas palavras ressoaram como um eco de vitória através dos vales, despertando uma nova esperança nos corações dos israelitas. Mas entre a alegria e a celebração, algo misterioso pairava sobre a terra, como uma nuvem carregada de presságios. A vitória de Davi não era apenas um triunfo pessoal, mas o início de um plano divino que se desdobraria em compleições maiores. O mesmo Deus que havia preparado Davi no silêncio dos campos estava agora moldando seu destino para um chamado que superaria sonhos e aspirações pessoais. Enquanto os israelitas avançavam para o acampamento dos filisteus, Davi percebeu um olhar estranho em Saul, que observava cada movimento dele com uma mistura de temor e intriga. O rei, sentindo a mudança nas correntes do destino, questionava se aquele jovem poderia ser a resposta às suas orações. Mas, mais importante, as profecias sussurradas nas promessas de Deus. Os dias que se seguiriam não estariam livres de provações. A fama de Davi espalhou-se como fogo em palha seca, e o que começava como uma celebração logo se tornaria um campo de ciúmes e rivalidades. A aliança de Deus não apenas enalteceria um rei, mas também moldaria um homem segundo seu coração, expurgando o que não pertencia ao seu desígnio. Enquanto os ecos da vitória se dissipavam no ar, a sombra de um futuro desconhecido pairava sobre Davi. O que estava por vir? Qual era o verdadeiro propósito do Senhor em levantar um jovem pastor para ser o futuro líder de Israel? As páginas da história ainda estavam a ser escritas, e a soberania de Deus se revelaria em cada passo da jornada de Davi. Assim, a história continuava, carregando a promessa de que o poder de Deus não se limita às circunstâncias, mas sempre transcende os humores humanos. A aliança divina ainda ressoava, e o desenrolar desse plano seria algo que nem os olhos, nem os corações dos homens podiam imaginar. O melhor estava por vir, e o Senhor estava prestes a revelar ainda mais entre os homens. Enquanto a ressaca da batalha se desfazia e os ecos de triunfos reverberavam entre as fileiras de Israel, Davi foi cercado por seus companheiros, que inundavam seu coração com homenagens e louvores. No entanto, em meio a toda a fruição da vitória, a ansiedade crescia como sombra em sua alma. A pressão da nova notoriedade e as expectativas sobre seus ombros tornavam-se pesadas, como se cada olhar ardente fosse um lembrete das promessas de Deus que o aguardavam. Quem sou eu para tal honra? Davi murmurou em oração, olhando para o céu estrelado que se desenrolava acima dele. Ele lembrava-se do pastoreio de ovelhas, do seu encontro com o Senhor em campos solitários, e agora via-se diante de um futuro tão imenso. Seria um rei ou um símbolo de algo maior? As palavras de Samuel ainda ecoavam em sua mente. O Senhor se escolheu um homem segundo o seu coração. 1 Samuel 13:14. No entanto, o coração do jovem pastor começou a inquietar-se diante do olhar inquieto de Saul. O rei não conseguia esconder sua mentira previdente.
Por trás de suas palmas agraciadas, o ciúme começou a brotar em sua alma. Aquilo que deveria ser uma celebração, agora retumbava com uma tensão silenciosa. A confiança de Saul na sua própria liderança estava prestes a ser testada, e a presença de Davi como o novo herói de Israel era a chama que incendiava suas inseguranças. Certa noite, enquanto as estrelas brilhavam, mas tudo parecia navegando sob um céu ofuscante e obscuro, Davi foi chamado pela tentação de ser o alvo do amor e da adulação do povo. Porém, ele se lembrou das lições das ovelhas perdidas. Ele não buscava a glória, mas a vontade do Senhor. Ele sabia que todo triunfo tinha um preço a ser pago e que a verdadeira coroa era aquela que vinha da humildade e da obediência. Assim, em meio a seus pensamentos, Davi sentiu algo diferente. Uma presença envolvente tomou conta do espaço, e o Espírito do Senhor que descera sobre ele no dia da unção agora fluía intensamente em seu ser. Um propósito mais profundo era revelado, e Davi compreendeu que a incerteza da sua jornada estava destinada a glorificar a Deus e não a ele mesmo. Como se o próprio céu estivesse respondendo ao seu anseio por compreensão, veio a voz do Senhor. Davi, meu servo, não temas, pois eu estou contigo. Não desanimes, porque eu sou o teu Deus. Isaías 41:10. Aquela palavra selou seu espírito com uma paz que não era do mundo. Era a confirmação divina de que ele não estava só, que mesmo nas trevas, a luz continuava a brilhar. Entretanto, o destino tinha outros planos, e Davi viu por um momento a sombra que se aproximava. Saul, em seu desespero, começou a alimentar um desejo traiçoeiro. Os dias seguintes seriam embalados por uma maré de conflitos e mal-entendidos. A adulação popular se transformaria em um campo de batalha psicológico. A essência da amizade entre o rei e o ungido começaria a desmoronar. As notícias das vitórias de Davi chegaram até o palácio. E cada cidade que ele visitava, cada canção entoada por mulheres sobre seu heroísmo, somente servia para intensificar a fúria de Saul. Milhares, Davi, mas somente eu sou o rei, Saul exclamou em desespero. E assim, nas sombras de um antigo palácio, as intenções do coração humano revelavam-se. A incerteza pairava sobre Davi, e a luta entre luz e escuridão se tornava palpável. A soberania de Deus ainda não havia revelado toda a sua face, e o que viria a seguir poderia mudar o destino de Israel para sempre. As promessas divinas ainda se entrelaçavam com o futuro incerto e as tramas do rei Saul, enquanto a mão de Deus se movia silenciosamente, preparando o caminho para algo colossal. O que era essa transformação? E o que Deus estaria prestes a desenhar a partir do caos e da inimizade? O coração de Davi pulsava, não apenas como um guerreiro, mas como um escolhido, prestes a descobrir o verdadeiro significado de ser um homem segundo o coração de Deus. O desfecho ainda estava por vir, e o melhor com certeza ainda estava por ser revelado. Enquanto os ecos da celebração ainda reverberavam, Davi se viu imerso em uma tempestade de aflições. Sua alma, antes entoando canções de louvor, estava agora envolta em incertezas e temores que surgiam como nuvens escuras no horizonte. O desejo de Saul de eliminar seu novo rival se tornara um fardo em seus ombros. Com um coração que pulsava com o temor de Deus, Davi procurava sabedoria nos salmos que começava a compor, moldando seus pensamentos sob a luz da verdade eterna. Senhor, como posso agir diante do rei? A quem eu irei buscar refúgio senão em ti? Davi clamou em seu espírito, ressoando com as palavras que um dia cantara. Em ti, Senhor, me refugiei. Nunca permita que eu seja envergonhado. Salmos 71:1. Os desafios se acumulavam, e em cada passo que Davi dava, um novo dilema surgia.
Saul, alimentado pela ira e a paranoia, montou uma caçada para encontrar o pastor que um dia considerou um amigo. As notícias das manobras do rei chegaram aos ouvidos de Davi por meio de Jonatas, seu querido amigo, que engajava-se em riscos pessoais para proteger a vida do ungido. Davi, cuidado! Meu pai tem um plano maligno contra ti, disse Jonatas numa noite claustrofóbica, enquanto se encontravam na floresta que sempre proporcionou abrigo e consolo. É preciso que você fuja enquanto ainda há tempo. O Senhor está com você e eu farei o que puder para ajudá-lo. Davi sabia que a escolha de escapar poderia significar deixar tudo para trás. Seu lar, suas ovelhas, a familiaridade do campo. Mas a voz do Senhor ecoava em seu coração. Os justos podem passar por muitas tribulações, mas o Senhor os livra de todas. Salmos 34:19. Com essa certeza, ele preparou-se para partir, sentindo o peso do chamado divino que começava a tomar forma em seu entendimento. Os dias se tornaram meses, e Davi, acompanhado de alguns valentes que se tornaram seus seguidores, vagou por terrenos desgastantes e vilarejos esquecidos. Ele experimentou a traição de alguns e a lealdade de outros. No entanto, era nos momentos mais sombrios que Davi buscava o Senhor com fervor. Ele se retirava para as montanhas, onde as estrelas brilhavam com a mesma intensidade que a presença do Altíssimo em sua vida. Ó Senhor, redime a minha tristeza. Ele clamava em meio ao silêncio da noite. Tua palavra é luz para os meus pés, é luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Mas as sombras não se afastavam de Davi. Certa tarde, ao se abrigar em um lugar seguro em Adulão, ele recebeu a visita inesperada de Abiatar, o sacerdote fugido de Nobe. Em suas mãos, Abiatar levava o efode, como um sinal da continuação do sacerdócio e a promessa de envolver Davi na adoração ao Senhor. Davi, meu senhor, ouvi sobre a queda de Nobe e a morte dos sacerdotes. Abiatar disse com tristeza, mas Deus ainda não abandonou a sua aliança. Eu trago o efode. Assim podemos consultar o Senhor juntos. Permitir fazê-lo era um ato de fé. Davi tinha bem mais a conquistar do que apenas escapar da mortalha de Saul. Diante da presença do sacerdote e do Altíssimo, ele buscou sabedoria para os passos que deveria dar. E assim, ao consultarem a Deus, uma nova direção foi dada. Persegue-os, pois certamente entregarás o inimigo nas tuas mãos. 1 Samuel 38. O que parecia uma circunstância de desgraça começava a se transformar em um plano de resgate e salvação. Davi, agora mais do que nunca, estava percebendo que em cada luta, a mão soberana de Deus preparava não somente seu coração, mas o destino de toda uma nação. Mas no horizonte, uma nova sombra se formava e, com ela, um desdobramento que poderia abalar o que Davi pensava saber sobre a fidelidade divina. Os caminhos de sofrimento e honra se entrelaçavam, e o futuro de Israel estava muito mais entrelaçado do que desejava entender. O que Deus revelaria a seguir, à medida que a pressão da vida forçava Davi a se moldar ainda mais a seu plano eterno. O desdobramento de sua jornada estava apenas começando. Enquanto Davi se preparava para a perseguição, um peso maior começou a se acumular em seu coração. Ele sabia que a decisão de partir para o combate poderia não apenas colocá-lo em perigo, mas também expor seus seguidores aos caprichos de Saul. Porém, a certeza da orientação de Deus ardia como um fogo inextinguível dentro dele. Ele olhou para Abiatar e os valentes que o acompanhavam, cada um demonstrando determinação em seus olhares. "Fiquem firmes!" Davi exclamou, sua voz ressoando como um trovão nas montanhas. "O Senhor nosso Deus vai à nossa frente. Não temamos as forças que nos adversam, pois na palavra dele está nossa esperança. Assim como ele nos prometeu, a vitória virá."
Juntando-se em fervorosa oração, Davi e Abiatar buscaram uma confirmação da vontade do Senhor. Com a possessão do efode, Abiatar perguntou: Senhor, devo perseguir os que levaram nossos bens e nossas famílias? Recuperaremos tudo. A voz do Senhor se fez ouvir em meio ao sussurro do vento nas árvores. Segue, pois certamente livrarei os entregues a ti. 1 Samuel 38. Uma onda de coragem percorreu o grupo enquanto Davi se preparava para partir. Ele sabia que cada passo em direção à luta não era apenas uma busca por suas posses, mas um teste de sua fé e a confirmação do plano divino. Ao longo do caminho, Davi experimentou momentos de desânimo e dúvida quando ondas de desespero ameaçavam invadir seu espírito. Ele se lembrava das palavras de Jonatas, ressoando em sua mente: O Senhor é a sua força. Em meio às adversidades, Davi decidiu cantar um novo cântico ao Senhor, elevando seu espírito e o de seus companheiros. Cantar-te-ei, ó Senhor, pois embora o caminho seja estreito, a minha confiança em ti é larga. Salmos 43. Enquanto marchavam, avistaram de longe as bandeiras dos inimigos. O acampamento dos amalequitas, que haviam saído para devastar suas terras e levar seus amados, se destacava como um monumento ao erro e à malícia. Davi sentiu um calafrio percorrer seu corpo ao visualizar as chamas que antes consumiam suas posses, agora se tornando o cenário de sua fé inabalável. A batalha começou, e Davi atacou com a força de um leão, determinado a se apoderar do que era seu. Cada golpe, cada grito de guerra era uma expressão de sua devoção ao Senhor e de sua determinação para recuperar o que fora perdido. O terreno balançava sob o peso das almas vendidas ao medo e à vitória. Com a ajuda de Deus, seus homens lutaram bravamente e a derrota dos amalequitas se tornou evidente. Quando o sol começou a se pôr e a poeira da batalha começava a assentar, o que Davi recuperara ultrapassava suas expectativas. Suas esposas, seus filhos e suas ovelhas estavam todos vivos e a salvo. Ele percebia que, mais do que uma vitória material, o ato de fé que havia tomado havia se transformado em um testemunho do poder de Deus. Mas enquanto a comemoração se iniciava, um murmúrio de confusão perpassou o acampamento. Alguns dos valentes que haviam lutado com Davi começaram a protestar. Como podemos dividir o que conquistamos com aqueles que não vieram à batalha? Clamaram, a cobiça obscurecendo suas mentes e corações. Davi, com os olhos fixos na soberania de Deus, fez silêncio na multidão. O Espírito do Senhor o conduziu a um entendimento profundo. Ele se levantou e declarou: Não faremos isso, meus irmãos. A vitória é do Senhor, e em sua bondade Ele nos trouxe até aqui. O que nosso Deus nos deu não é apenas para nós, mas para todos, pois até mesmo na fraqueza, eles são parte de nossa comunidade. Cada um receberá a mesma bênção. 1 Samuel 30, 24. Com aquelas palavras, a divisão do despojo se deu de maneira justa, renovando o espírito de unidade entre o povo. O que parecia um desafio à liderança de Davi tornou-se um testemunho de sua sabedoria, mostrando que seu caráter não se baseava apenas na conquista, mas na justiça e na misericórdia. No entanto, um novo desafio à vista estava prestes a surgir. Ao retornarem a Ziklag, uma oportunidade de confrontar um novo inimigo se configurava, um inimigo muito maior que aqueles que haviam enfrentado até então. O que Davi ainda não sabia era que os eventos próximos testariam não somente a sua coragem, mas também a sua compreensão da aliança do Senhor com Israel. Porém, uma promessa maior jaz na condenação dos ímpios, e em breve eles veriam. O Senhor não esquece seus planos. O que ele havia revelado a Davi estava imergindo nas profundezas da história e da redenção. Enquanto Davi e seus homens retornavam a Ziklag, a atmosfera vibrava com a expectativa de novas bênçãos.
A vitória sobre os amalequitas ainda incendiava os corações e a alegria ressoava como um cântico entre eles. No entanto, apesar das celebrações, um sentimento inquietante pairava sobre Davi, como uma nuvem escura encobrindo o sol radiante. Ele sabia que desafios maiores o aguardavam. Nos dias seguintes, enquanto Davi administrava as bênçãos recuperadas, ele começou a notar a tensão crescer entre os filisteus, seus aliados mais recentes. A desconfiança cintilava em seus olhos, e o burburinho de que eles estavam se preparando para a guerra contra Israel era cada vez mais evidente. Davi se sentiu preso entre dois mundos. A certeza do Senhor o guiava, mas as circunstâncias pareciam sombrias. Certa manhã, enquanto ele buscava a face de Deus em oração, a voz do Senhor soou suavemente em seu espírito. Não deixes que o medo domine teu coração, pois não é por força ou poder, mas pelo meu espírito que os ventos mudam. Zacarias 4:6. Davi se lembrou de que sua força não estava em seus exércitos, mas na fidelidade de Deus, a sua aliança. Levantando-se, ele decidiu convocar todos os seus guerreiros e lhes falou: terei confiança no Senhor, ainda que estejamos cercados, não recuaremos, pois a batalha não é nossa, mas de Deus. As palavras de Davi ecoaram profundamente, fazendo com que cada homem olhasse além do horizonte de seus medos e dúvidas. Juntos, eles se prepararam para um possível confronto. As bandeiras filisteias balançavam ao vento, e Davi sabia que, se estava para permanecer firme nessa aliança, ele deveria agir rapidamente. Veio então um mensageiro apressado de Jerusalém, trazendo notícias alarmantes. Saul está em tumulto. E a ordem é clara: todos devem se preparar para a guerra. Ele teme pelo seu trono e busca eliminar todos os que se opõem a ele. O coração de Davi disparou, e ele compreendeu que a sombra de Saul estava se aproximando novamente, mais ameaçadora do que nunca. Determinado a fazer o que era certo, Davi se dirigiu ao povo de Ziclag e convocou todos os que eram leais à aliança com o Senhor. Amados, não desanimemos. O nosso Deus é um Deus de vitória e a sua palavra é fiel. Confiemos nele, pois mesmo em meio ao caos, ele se revelará. Ele então se lembrou do tempo que passou nos desertos, quando cada dia era uma revelação da dependência e da proteção divina. Naquela noite, enquanto as estrelas cintilavam no céu, Davi se isolou em oração, buscando discernimento e direção. Ele implorou ao Senhor: vamos, Senhor, mostra-me o que fazer, pois a única certeza que tenho é a tua presença ao meu lado. Foi então que Deus escutou sua súplica, e numa visão revelou-lhe um plano que abalaria as estruturas do inimigo. Vá a Hebron. Ali, o monarca que se levantará será um instrumento na minha mão. Escute e saiba: a aliança com Israel não se quebrará, pois para além do momento presente, o meu nome será glorificado. Com as instruções celestiais em sua mente, Davi se preparou para levar seus homens ao norte, horizonte que poderia alterar o curso da história de Israel. O chamado estava sendo claro e urgente, e Davi sabia que não poderia recuar. Quando a alvorada rompeu o silêncio da noite, Davi e seus guerreiros partiram com corações determinados. Cada passo que davam em direção a Hebron reverberava, não apenas como um movimento físico, mas como um passo em direção à soberania de Deus. Porém, uma nuvem de incerteza se estendia à frente. Que respostas o aguardavam na terra prometida? Nos ecos da manhã, enquanto se aproximavam da nova cidade, o que Davi não sabia era que uma traição se formava nas sombras, uma aliança sombria aguardando sua oportunidade. A presença de Deus, no entanto, nunca estava distante. Um novo cenário estava prestes a se desenrolar, um teste da fé que poderia definir o futuro da nação. As promessas de Deus são eternas, e com ela, uma nova visão do campeonato que estava prestes a estourar.
o plano soberano de Deus, como um bálsamo para a dor e esperança para o quebrantado, continuaria a se revelar nas próximas horas, fazendo de Davi um recipiente de sua glória. As questões ainda pairavam no ar. Conseguiria Davi perceber a verdade no meio da incerteza e assim permanecer fiel ao seu chamado divino? Davi e seus homens avançaram com determinação ao longo da trilha que levava a Hebrom, a cidade que se erguia como um farol de esperança em meio à escuridão. No entanto, enquanto a manhã se desdobrava, um manto de incerteza ainda pairava sobre eles, como uma bruma densa que podia ser cortada por um fio de espada. Ao entrarem na cidade, Davi sentiu um peso no coração. O ar estava pesado, e mal se escutavam os sons alegres de uma nova aliança. Os habitantes de Hebrom observavam com olhares cautelosos, como se percebessem a tempestade que se aproximava. «Levanta-te, Senhor, e confundam-se os teus inimigos», murmurou Davi, uma oração de muitos momentos passados, quando a presença do Senhor o guiava em batalha. Números 10:35. Logo, homens da tribo de Judá se aproximaram, cumprimentando Davi com reverência, mas Davi percebeu a sutil tensão nas palavras deles. «Davi, viemos em auxílio, mas a divisão está entre os israelitas. Há quem sussurre que a lealdade de alguns é questionável. Há quem queira o trono de Saul, mesmo entre nós». Davi, então, com um coração dividido entre fé e trevas, buscou a vontade de Deus. Ele retirou-se da multidão e encontrou um local de silêncio sob uma árvore frondosa. Ali, em meio à sombra, ele começou a clamar ao Senhor, pedindo discernimento diante da crescente traição. «Ó Rei dos Reis, eu sei que a tua mão esteve sobre mim, e tu me chamaste para ser o ungido. Mas como posso ser uma luz se a escuridão se aproxima? Senhor, revela-me teus caminhos e dá-me força para enfrentar esta tempestade». As palavras brotavam de seu ser como ribeiro que não podia ser contido. Enquanto orava, sentiu-se envolto em uma paz sobrenatural, uma confirmação de que Deus ainda tinha um plano. Lentamente, a resposta começou a se desvendar em sua mente. É tempo de unir as tribos de Israel, não com ferro e fogo, mas com a paz que provém de mim. Davi, encorajado, chamou novamente seus homens. «Irmãos, sabemos que a lealdade está sendo testada, mas creiam, não haverá divisão entre nós, pois assim diz o Senhor: unifica meu povo em um só coração e uma só alma. Seu rei está aqui, e não repousa sobre tronos de homens, mas em corações obedientes». As palavras de Davi acalmaram um pouco as ansiedades, e o espírito de coragem começou a retornar ao grupo. No entanto, a traição estava mais próxima do que ele poderia imaginar. As sombras que observavam não eram apenas sussurros, eram aliados de Saul, infiltrando-se na própria cidade que ele esperava conquistar. Naquela mesma noite, um grupo clandestino dos filisteus, que outrora se aliaram a Davi, começava a tramar o desmantelamento do exército de Israel. Espiões escutavam as odas da multidão, capturando as conversas que eclodiam em meio à intriga. Sombras dançavam nas paredes sob a luz da lua, e os planos sussurrados revelavam uma traição que poderia silenciar o ungido de Deus. Davi, por outro lado, buscava na história de seu povo as promessas feitas. O que ele não sabia era que, na mesma noite, o Senhor se movia em estratégias ocultas que moldariam o destino de Israel. Mesmo quando a neblina da incerteza se avizinhava, um novo amanhecer estava prestes a se revelar. Foi então que, em um momento de silêncio, a voz de Deus ecoou em seu espírito. «Não temas, Davi, pois o que os homens pretendem para o mal, eu o transformarei em bem. O sol não se pôs sobre as promessas que fiz a Israel, e a aliança que estabeleci não pode ser desfeita. Assim, com o Senhor à sua frente e um propósito repleto de esperança,
Davi preparou-se para o que estava por vir, consciente de que cada passo era direcionado pelo poder divino. O que as sombras tramavam em segredo iria se desvelar em batalha, e com isso, a fidelidade da aliança com Deus culminaria na vitória. O que estava reservado ainda era um mistério. Estariam os homens de Israel prontos para voltar à luz, ou sucumbiriam à escuridão que se aproximava? As promessas de Deus estavam prestes a serem reveladas, e com elas o poder de um rei determinado a seguir a sua vontade, mesmo quando a incerteza rondava a porta da esperança. Quando a manhã surgiu sobre Hebrom, uma sombra de expectativa pairava sobre a cidade. Davi despertou com o coração pulsando de determinação e fé. Ele havia orado durante a noite, e agora, inspirado pelo firme propósito de Deus, estava mais decidido do que nunca a unir as tribos de Israel sob uma mesma bandeira. Contudo, o murmúrio da traição ainda ecoava em sua mente. Deus é um refúgio seguro em tempos de angústia, lembrava-se Davi, enquanto olhava pela janela do aposento que lhe fora dado. Ele se voltou para os seus homens, que o observavam ansiosos. Irmãos, convocarei uma assembleia em Hebrom. É tempo de as tribos se reunirem e fazerem uma escolha, orar pela vitória ou deixar que os planos dos ímpios governem sobre nós. Enquanto os heraldos percorriam a cidade, convocando os líderes das tribos, Davi não podia ignorar o sentimento crescente de que o tempo estava se esgotando. Ele sabia que cada palavra e cada ação poderiam ser observadas pelos cúmplices de Saul, que rondavam nas sombras, buscando uma fraqueza. Como os líderes se reuniam, Davi ergueu-se em meio a eles, sua voz forte e ressoante. Amados filhos de Israel, o Senhor nos trouxe até este momento. Ele é o nosso Deus, e eu sou o seu servo. Não podemos permitir que a divisão nos consuma. Há pessoas que desejam ver-nos levar um golpe mortal um contra o outro, mas eu digo, unamo-nos em um único propósito, pois assim nos disse o Senhor nosso Deus. Homens de várias tribos começaram a murmurar entre si, e Davi viu os rostos indecisos. A voz do homem de Judá ecoou alto. Quantos de nós não desejamos que a aliança da nossa nação permaneça forte? Não há outro como Davi. O fervor do discurso começou a aquecer o coração dos presentes, mas no fundo da mente do rei, a consciência de traição ainda pairava. Naquele momento, um homem vestido de maneira simples, mas com um brilho de determinação em seus olhos, levantou-se. Rei Davi, nós viemos de longe e sabemos que a lealdade de alguns é duvidosa, mas escutamos histórias sobre a tua unção. Acreditamos que com Deus ao seu lado podemos ser restaurados. Sim! Outros se uniram, um rugir de expectativa começando a arder entre a assembleia. Mas então, um silêncio caiu como um pano pesado quando um dos líderes mais velhos murmurou. A sombra de Saul ainda pesa sobre nossas cabeças. E os filisteus se aproximam, preparados para explorar nossa fraqueza. Devemos agir antes que eles nos ataquem. Davi percebeu que enquanto as vozes de aliança clamavam por coragem, o véu da dúvida ainda se estendia em cima de sua nova realeza. Ele virou-se em oração e exclamou, Ó Senhor, dá-me sabedoria. Ensina-nos a unidade e a discernimento, pois o inimigo se antecipará à nossa determinação. Foi então que, como um sopro de uma tempestade furiosa, o Senhor respondeu ao seu clamor. Uma forte e súbita rajada de vento entrou pela janela da assembleia, espalhando os pergaminhos em seu interior. Os homens olharam para cima, sentindo uma presença sobrenatural. Davi, sentindo o poder de Deus inundar o ambiente, clamou. A presença do Senhor faz com que todo o mal se disperse diante de nós. Não temeremos a sombra da morte, pois Ele está conosco. Mas os primeiros ecos da batalha não tardaram a chegar. Um grupo de espiões filisteus, uma vez aliados de Davi, se aproximava,
preparando-se para um ataque furtivo. A traição que Davi sentira era real e, ao mesmo tempo, uma luta espiritual que se aprofundava. Enquanto isso, as vozes de aliança se elevavam na assembleia, mas os planos malignos se moviam nas sombras. Davi, parando por um momento, sentiu o peso daquela luta. Eis a hora, povo de Israel. Devemos combater a maior luta não apenas com espadas, mas com corações unidos em fé e coragem. Olhem para o Senhor e vejam que salvação é dele. No fundo, sabia que a batalha não estava apenas na carne, mas numa guerra espiritual divina. O que fazia ecoar na mente de Davi era a certeza da autoridade suprema de Deus sobre a terra, e abaixo daquela assembleia fervorosa, um novo plano divino começava a se delinear. A sua luta e a promessa de Deus ainda não haviam terminado, e a salvação de Israel estava prestes a ser confirmada. E assim, enquanto a assembleia clamava, a sombra dos filisteus se movia em aproximação. A questão agora se tornava inevitável. Quando a aliança de Deus iria revelar-se poderosa diante dos enigmas da traição? As promessas ameaçadas ainda ressonariam, mas quem permaneceria firme na luz? Davi permaneceu em pé, a assembleia emaranhada em murmúrios de incerteza e expectativa. Cada rosto refletia a história de um povo cansado de batalhas e desconfianças. Ele sentiu a urgência de um chamado divino, um sopro da sabedoria do alto que precisava ser compartilhado. Escutai-me, bradou Davi, a voz elevada acima do murmúrio. Como está escrito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. É tempo de olharmos além das circunstâncias e vermos a mão do Senhor em nossa história. O Senhor nos unirá e juntos enfrentaremos os desafios que se apresentam. O efeito dessas palavras foi instantâneo. Os líderes começaram a se erguer, um por um, sentindo a centelha de fé reacender em seus corações. Contudo, no fundo da assembleia, um homem de face sombria observava silenciosamente. Ele era Obadias, um dos conselheiros de Saul, que mantinha a aliança de seus compatriotas em segredo. Os murmúrios da assembleia começaram a se transformar em um coro de aclamação. A unidade é nossa força, a vitória está em Deus. Suas vozes eram como um clamor fervoroso ascendente aos céus. Contudo, havia uma nuvem de dúvida em Obadias. Ele agarrou-se à escuridão que ainda permeava seu coração e, ávida de poder, sussurrou para seus cúmplices. Escrevemos o final dessa história. Ajudaremos a orquestrar a queda de Davi. Enquanto a multidão aplaudida por seu eloquente discurso, nós seremos a sombra que se esgueira. Enquanto isso, Davi continuava a convocar coragem e união. Ele chamou seu amigo e guerreiro mais próximo, Joabe. Reúne os valentes de Israel. Precisamos de homens prontos para lutar, não apenas pelo nosso reino, mas pela promessa de Deus sobre nós. Joabe acenou, uma determinação ardente iluminando seu olhar. Ele sabia que a lealdade e a bravura dos homens em sua companhia seriam testadas em breve. Assim farei, meu rei. Prepararemos o nosso coração e o nosso lar para a batalha que se aproxima. Por outro lado, à sombra do que pareciam ser dias de esperança, um eco de traição ressoava em cada esquina de Hebrom. Enquanto Davi e os líderes clamavam pela unidade, os espiões filisteus se moviam vigilantes, prontos para a ação. Era uma pergunta constante nos corações. Quando o Senhor se manifestaria para salvar o seu povo? A resposta de Deus parecia distante, mas Davi permaneceu impassível. Ele sabia que a luta não era sua, mas do Senhor, e que as promessas divinas não falhavam. Antes de qualquer batalha, peçamos ao Senhor que manifeste seu poder, ordenou. Então, em um momento de oração coletiva, a assembleia ficou em silêncio. As vozes de cada homem e mulher ergueram-se ao céu, clamando pelo favor de Deus, e suas súplicas eram como um incenso subindo até o trono divino.
De repente, uma claridade de luz irrompeu sobre eles, e a assembleia ficou em assombro. A voz do Senhor revelou-se em um forte trovão. Eu estarei convosco, confiem em mim e na força de minha mão. Não temerão o mal, pois eu sou o Senhor, o Deus de Israel, e levanto o meu povo sobre as alturas. Com essas palavras ressoando na alma de cada cativado, a esperança foi renovada. As tribos sentiram a presença do Deus vivo entre eles. Enquanto isso, Obadias e seus cúmplices se preparavam para um movimento traiçoeiro, ignorando a advertência da oração fervorosa e do despertar de uma nação. O povo estava decidido a permanecer unido e pronto para a batalha. Assim, Davi se voltou novamente para seus homens. Irmãos, é hora de nos levantarmos, não apenas para lutar contra um inimigo revelado, mas para permanecer firmes contra toda sombra que opera nas trevas. A vitória será nossa. E ao pronunciar essas palavras, foi como se o próprio céu se abrisse e a certeza do Senhor preenchesse os corações dos que se uniram. Contudo, na escuridão, Obadias, Samurai e seus aliados ocultos estavam prontos para a emboscada, sugerindo que a traição estava longe de ser resolvida. A batalha estava prestes a começar, e a pergunta deixava uma marca nos corações dos israelitas. Quando o Senhor revelaria seu plano de vitória definitiva sobre as sombras da traição para conquistar a verdadeira unidade? E assim, conforme se preparavam para a luta, o verdadeiro propósito de Deus começava a se desvelar nas sombras de Hebron, chamando todos a se unirem, pois a aliança das promessas estava prestes a brilhar em esplendor divino. As primeiras luzes do amanhecer quebraram a escuridão que envolvia Hebron, enquanto Davi e seus valentes se preparavam para o que seria uma das batalhas mais decisivas de suas vidas. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Havia em seus corações a certeza de que estavam em meio à batalha do Senhor, mas também a sombra da traição se movia com sutileza entre eles. Enquanto os líderes dos clãs se dirigiam para o campo de batalha, Davi reuniu seu grupo de guerreiros. Nossos corações estão unidos sob a bandeira do Senhor. Lembrem-se de que cada um de nós foi chamado para um propósito maior. A nossa luta não é apenas por poder, mas pela justiça e pela fidelidade às promessas de nosso Deus. Havíamos nos libertado do jugo de um tirano, murmurou Joabe, mas a sombra de Saul ainda paira sobre nós. Não podemos nos deixar vencer pela desconfiança. A cada palavra de Davi, a determinação se acendia nos olhos de seus homens, e o fervor aumentava. Prontos para lutar, eles marcharam, cada um confiando em sua formação de guerreiros, guiados por um mesmo objetivo: restaurar a glória de Israel sob a bênção do Senhor. Na escuridão que cercava a cidade, Obadias se movia com precisão, sussurrando palavras de confusão e intriga a todos que encontrava. Eles pretendiam desestabilizar a unidade em Hebron antes que a batalha tivesse início. Vocês acreditam que Davi realmente é o escolhido? E se ele fracassar? Murmurou para alguns dos líderes hesitantes, sem que ninguém percebesse sua verdadeira intenção. Enquanto a nuvem da traição se intensificava, a assembleia em Hebron tornou-se um campo fértil para a unidade. A revelação da presença de Deus nas orações de Davi fez com que muitos se voltassem mais uma vez para a luz. Um clamor ressoava entre o povo, uma oração fervorosa pedindo por proteção e direção. Ó Senhor, guia nossos passos e fortalece-nos a cada dia. Assim, como um eco do céu, a voz de Deus ainda permanecia viva nas mentes de Davi e de seus valentes. Antes de entrar em batalha, consultem o Senhor, sussurrou ele, para que ninguém esquecesse a importância de buscar a direção divina em cada passo. Diante da alvorada, com a luz começando a se espalhar sobre as colinas, as tropas filisteias avançavam em direções opostas,
suas sombras projetando-se como um espectro de destruição. Davi, percebendo a aproximação do inimigo, levantou sua voz. Irmãos, preparem-se. É hora de mostrarmos que somos um povo unido sob a aliança do Senhor. Ele é nosso refúgio e fortaleza. Os valentes ergueram suas espadas em disposição de luta, mas Davi sabia que, para vencer, precisavam mais do que força física. Precisavam da sabedoria e da orientação de Deus. Com a direção de Abiatar, o sacerdote, eles levantaram um clamor a Deus, fervorosamente pedindo por sua intervenção. Então, um trovão ressoou enquanto os céus pareciam se manifestar em resposta à súplica. Raízes de confiança começaram a brotar nos corações dos guerreiros. A batalha iria começar, mas algo inusitado aconteceu. Antes mesmo que as primeiras flechas fossem lançadas, uma forte brisa soprou pela campina, como se a própria terra respirasse e se preparasse para a luta. Raízes de unidade haviam sido plantadas. Com isso, o exército filisteu, que já havia invisivelmente planejado a traição, começou a se retirar, incerto de que poderiam vencer um povo que trazia consigo a força do Senhor. A presença de Deus era palpável, e Davi percebeu que a batalha poderia ser travada em um nível muito mais elevado. E quando a batalha deu início, os valentes de Davi moveram-se como uma unidade bem treinada, lutando não apenas por suas vidas, mas pela redenção de todo o povo. E no meio da luta, uma visão clara entrou na mente de Davi. Ele viu a necessidade de se elevar não apenas como um guerreiro, mas como um guia. Avancem, pois o Senhor sempre estará conosco. O exército dos filisteus não prevalecerá, pois somos o povo escolhido. As palavras de Davi ecoaram, comportando tanto esperança quanto força. Entre o caos da batalha, a traição de Obadias começou a emergir, e a revelação se tornava mais clara. Ele se havia infiltrado na Assembleia, e seus planos agora não eram mais silenciados. Tais ações poderiam levar a consequências desastrosas. Mas, nesse mar de incerteza, Davi sentiu que a aliança de Deus estava prestes a revelar um caminho. Assim, enquanto os confrontos continuavam ao redor, a jornada de Davi estava prestes a se aprofundar, revelando que suas batalhas não eram apenas físicas, mas também espirituais. O Senhor não havia esquecido suas promessas, e, em breve, Davi descobriria que as verdadeiras vitórias vêm não do combate, mas da obediência à vontade de Deus. Diante de uma traição se formando em meio à vitória, Davi sabia que cada ato de fé reivindicava um novo entendimento das alianças que Deus havia estabelecido com Israel. O clamor de suas orações não era em vão, e enquanto o dia ainda prenunciava uma batalha, um novo desdobramento estava prestes a ocorrer. Um momento de revelação divina estava mais próximo do que jamais poderia imaginar. Que novos horizontes se abrirão nesse drama cósmico da luta entre luz e sombra. O que mais Deus revelará em sua soberania sobre a história de Davi? A vitória não estava apenas nas lâminas de espada, mas nas promessas do Senhor, que aguardavam se manifestar.